Hoje nós vamos falar sobre Noites Brancas de Dostoiévski. Não é o primeiro vídeo que eu gravo sobre Dostoiévski aqui pro canal. Eu gravei um vídeo falando sobre o livro Crime e Castigo e não poderia ser algo mais diferente, comparando os livros e comparando as experiências de leitura também. Aqui nesse caso, na verdade, é uma novela, pelo menos nessa edição tem 88 páginas. Crime e Castigo, acho que a gente pode falar que é um calhamaço. Lá a gente tem um personagem, o Raskolnikov, que é o protagonista, e ele não é o narrador, a gente entende e fica sabendo de toda a história por uma terceira pessoa. E aqui o nosso protagonista também, e o nosso personagem principal, ele é o narrador. Então tem esses detalhes, essas diferenças entre as duas histórias. E vamos falar de expectativas. Eu sabia que este livro aqui do Dostoiévski foi escrito ali no início da carreira dele. Ele ainda era um jovem, muito sonhador, né? Imaginamos. Antes de cumprir os trabalhos forçados ali que ele teve que cumprir na Sibéria. Então, obviamente, quando ele passou por essa experiência, muita coisa mudou, inclusive os escritos dele. Então, o Crime e Castigo a gente tem, né, um livro que ele escreveu depois desses trabalhos forçados, e aqui, Noites Brancas, ele escreveu antes. Então, foi logo no começo da carreira dele, e eu já sabia que este livro é diferente, assim, é mais leve se comparado aos outros. E aí, por conta disso, eu esperava uma história bem feliz, assim. Final feliz, uma história relativamente feliz, sem grandes percalços. Encontrei foi desilusão, coração partido, e eu fiquei com dó do nosso personagem aqui no final. Não só no final, várias partes da novela aqui. Eu fiquei com dó dele no final também, várias partes da novela. Enfim, vamos lá. Noites Brancas. Noites Brancas são noites da Rússia em que é verão e chega à noite e não fica totalmente escuro. Então a gente tem algumas partes do céu que continuam ainda mais claras e a noite por si só fica mais clara também, então por isso que é chamado Noites Brancas. E a gente vai acompanhar nosso personagem aqui, dois personagens, na verdade, ele e uma outra personagem, e a gente vai acompanhar eles durante 4 noites. 4 noites nessas Noites Brancas. O narrador ele começa contando sobre Petersburgo mesmo, na Rússia, sobre a cidade, sobre os prédios, sobre as construções, sobre as andanças dele, porque ele realmente gosta de andar muito, sempre que ele tá angustiado ou sentindo algum mal, assim, alguma coisa, ele sai pra andar, então ele anda bastante. Então vocês podem perceber que ele não é raro que ele sente essa angústia e ele sai pra essas caminhadas. E aqui, logo no começo, Dostoiévski escreveu, e o nosso narrador conta, que é algo que eu achei até engraçado. É como se ele estivesse conversando com os prédios, porque ele já tá tão, assim, habituado aos prédios, que é quase como se os prédios realmente fossem amigos dele, assim. E aí ele fala algo assim, como se o prédio estivesse falando pra ele, né? Olá, como vai sua saúde? Também estou saudável, graças a Deus. Mas no mês de maio vão acrescentar um andar em mim. Ou, como está sua saúde? Amanhã vão me reformar. Ou, por pouco não peguei fogo, e nisso que susto eu levei, etc. E aí depois ele fala que um prédio contou pra ele que vai passar a ser amarelo, e ele acha essa cor horrível. Então, assim, é até cômica essa passagem, é engraçadinha, tirando a parte, assim, da tristeza que é ver o nosso protagonista, o personagem tão angustiado e, assim, tão receoso do futuro e não conseguindo ficar em paz com ele mesmo e saindo para essas caminhadas. E aí, em uma dessas caminhadas, ele conhece a Nastienka. Ela é uma moça que tá ali caminhando também, em determinado momento ela para e começa a chorar. E ele vê aquela cena e ele vai falar com ela, acho que no ímpeto, assim, de perguntar se tava tudo bem, se ela tá precisando de alguma ajuda, algo nesse sentido. E ela meio que se assusta, sai andando, só que aí outro homem pega e também vai atrás dela, enfim, ela fica mais assustada ainda, então ela começa a falar com o nosso protagonista que eles se conhecem. No dia seguinte, eles marcam de se encontrar ali.
E aí ela fala pra ele, olha, não tem esperanças, é só que eu vou estar aqui, você pode estar aqui também, a gente vai se conversando. E aí eles vão conversar por 4 noites. Na primeira noite, ele vai contar pra ela a história dele, né, a história de vida dele. E aí ele fala todo de uma forma, assim, bem como se ele fosse um autor, uma linguagem, assim, até rebuscada, mas o jeito de falar, sabe, não as palavras exatamente que ele usava, mas o jeito de contar a história dele, ele é bem sonhador, assim, e ele fala que muita coisa ele vive na cabeça dele, na mente dele, ele não tem muitas experiências reais, no mundo real, então muito se passa no desejo dele por viver aquelas experiências e também dentro da cabeça dele, ele não tem muito, assim, além disso, do que compartilhar com ela. Consequentemente, na próxima noite, ela também vai compartilhar com ele sobre a vida dela. Ela conta pra ele que ela mora com a avó não enxerga mais, só que aconteceu alguma coisa com essa moça que ela não fala pra gente e ela não conta pra ele, ela só fala assim, não foi nada tão grave assim, mas ela deixa dessa forma, assim. Só que a avó dela sentiu necessidade com esse X que aconteceu, a avó dela sentiu necessidade de ficar vigiando ela. E como a avó dela não enxergava mais, a solução que ela arrumou foi pegar um alfinete e ligar o vestido das duas para ela conseguir garantir que a menina ficasse perto dela, não saísse de casa e nem nada do tipo. E aí ela conta isso pra ele, e ele vai ouvindo, ela pede pra ele não interromper, e ele vai entendendo como é a história dela. Ela conta que ela conheceu também um rapaz que se hospedou na casa, né, que era o inquilino lá da avó dela, que se hospedava lá e pagava para poder morar lá. E como a pensão, o valor que a avó dela recebia ali não era muito alto, ela precisava também alugar um quarto ali da casa, um espaço da casa para as pessoas, para ela poder complementar essa renda. E aí o que acontece? Esse rapaz, esse pretendente, primeiro pretendente, digamos assim, da moça, eles se apaixonam, eles se aproximam, assim. E ela fica sabendo que ele vai sair da cidade, ele vai continuar os negócios dele em outra cidade. E ela junta ali as roupas dela e diz que quer ir junto, porque ela também não aguenta mais viver naquele sistema da avó dela ficar vigiando ela o tempo inteiro. E aí ele fala pra ela, olha, eu não tenho condições financeiras pra levar você agora, mas vamos fazer o seguinte, daqui 1 ano eu vou voltar, e se você tiver me esperado, se você ainda sentir no seu coração isso mesmo que você tá falando agora, a gente vai ficar junto e, enfim, a gente pode casar, eu te levo comigo e fica combinado dessa forma. E ela aceita. E 1 ano se passa. 1 ano se passa e ela vai contando essa história pro nosso protagonista narrador e, em determinado momento, ela vai começando a alimentar algumas esperanças dele também. Ela não vai ser tão indiferente a ele assim. Ela vai contar a história dela, inclusive essas partes que ela conheceu esse rapaz e tal, o envolvimento deles, mas ela não deixa de alimentar também ali o que o nosso protagonista estava dando de atenção para ela. Então tudo bem, então ela continua ali contando a história de vida dela, até então a gente já conheceu um pouco mais sobre ela, a gente já sabe aí que tem um pretendente envolvido, como que é a relação dela com a família, quem que cria, onde ela mora. Ela se diz uma pessoa simples, que não teve muita condição de estudar, que não sabe falar tão rebuscado que nem ele, né? Ela mesma fala, você fala como se você fosse um autor de livro, algo assim que ela comenta com ele. E ela continua contando a história dela, e apesar dela ficar focando cada vez mais nessa parte do pretendente, o nosso protagonista narrador aqui, ele vai alimentando o amor por ela, assim, cada vez mais. E aí ela conta pra ele que ela tava chorando aquele dia, porque se passou 1 ano, ela sabe que esse primeiro pretendente já tá na cidade e ele não a procurou. E aí nosso protagonista, na maior boa intenção, e aí que eu comecei a ficar com dó dele, ele vai tentar ajudar ela e fala, olha, por que você não escreve uma carta pra ele? Eu entrego pra você. E assim, ajudando ela, tentando ajudar ela de todas as formas com o outro rapaz. E aí, ele que é sonhador, ele que é super assim, né, fica pensando 1000 coisas na cabeça dele, tentava não magoar ela de todas as formas, ficava repassando na cabeça dele o que ele tinha falado ou deixado de falar pra ela, né. E aí dá essa sugestão pra ela. Ela saca já a carta e fala, já escrevi. Então você entrega pra mim mesmo? Você entrega, por favor, tal. E aí ele vai e entrega.
E aí ela vai levando ele nessa conversa, ele entrega essa carta, e depois no outro dia ele se encontra de novo na noite, né? Na terceira noite branca eles se encontram de novo, na quarta noite branca eles se encontram de novo. E eles vão conversando e ele vai tentando ajudar ela nesse aspecto e, de novo, nutrindo esse amor por ela, e ela não, assim, ela não corta isso, ela continua falando e aceitando a ajuda dele para poder se encontrar com esse outro rapaz aí que ela tinha combinado um ano atrás. Fato é que aqui a gente já tem que ela vai dar um beijo em alguém, e quem leu já sabe quem que é o respectivo homem, se é o pretendente 1 ou 2, que ela deu esse beijo e quais as condições que foram esse acontecimento. Depois disso, ela segue com o pretendente 1 e depois envia uma carta para o nosso protagonista. Gente, que dó. Porque ele lê essa carta e se pega nessa reflexão. Será que valeu a pena aqueles segundos vividos, aquela felicidade que ele realmente sentiu, né, quando a conheceu e quando ela estava abrindo ali sobre a sua vida para ele, ele criando essa conexão com ela, e naqueles segundos que ela dá uma esperança assim imensa para ele, né, que começa a corresponder o que ele estava falando, porque ela acreditava que o pretendente 1 realmente nunca mais ia aparecer, e ela estava com raiva dele já. E aí, então ela manda essa carta pro nosso protagonista aqui, narrador. Ele lê e faz essas reflexões e planta essas reflexões na nossa cabeça. E o final, assim, eu achei que não foi feliz, porque eu fiquei com dó dele. Eu falei, gente, isso aqui tem coração partido, desengano. Ele viveu ali, mas será que vale a pena? E aí, de novo, né, isso é plantado na nossa cabeça também. Será que valeu a pena? Aqueles segundos que ele venceu com ela e que ele finalmente viveu na vida real algo que ele queria, né, que ele criava na cabeça dele, enfim. Que ele viveu realmente uma história, ele ficou maravilhado por ter conhecido essa moça. É muito triste, assim, eu achei triste o final. Eu sei que esse livro aqui, como eu comentei no começo do vídeo, é diferente, porque ele é bem mais leve que os demais do Dostoiévski. Mas eu achei triste o final, fiquei triste por ele, pelo que ele passou. A última linha aqui, né, o último dizer dele é muito nesse sentido, então essa felicidade plena, em 1 minuto só que ele viveu essa felicidade plena, seria isso pouco para toda a vida de um ser humano? E assim ele termina o livro. E a gente fica com essa dúvida também. E eu fiquei triste por ele. Bom, recomendo demais. É triste, mas eu recomendo. Recomendo demais esse livro do Dostoiévski, assim como o Crime e Castigo também. E fica aqui, fica de indicação, reflexões sobre essa história dessas 3 pessoas, principalmente essas 2 pessoas conversando por essas 4 noites aqui nas Noites Brancas. Muito obrigada por assistir, até a próxima.